Olá pessoal, aqui a gente vai continuar a nossa minissérie em que a gente está modelando uma casa que ela é feita de alvenaria estrutural, inclusive desde o zero, que é a Casa Vila Matilde. Se você perdeu os vídeos anteriores dessa minissérie, inclusive eu vou pedir para o pessoal da equipe colocar logo abaixo do vídeo o link da playlist, daí você pode acompanhar os vídeos anteriores também, mas aqui o que a gente vai estar vendo junto serve também para qualquer outro tipo de projeto que você venha a realizar, não precisa ser necessariamente esse que a gente vai estar fazendo junto. Aqui a gente vai ver como apresentar o projeto, tanto através de folhas de impressão, como também através de renderizações, imagens fotorrealistas que a gente consegue obter aqui desse projeto. Então a gente vai focar aqui em preparo para apresentar o projeto. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever. Você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Esteja com o arquivo que você queira imprimir com ele aberto na tua área de trabalho, que a gente já vai entrar já no conteúdo. Eu estou aqui com o Revit 2022 aberto, em que da última vez a gente pegou e preparou aqui a folha de impressão. Eu recomendei que você preenchesse aqui o teu carimbo, aquilo que você mexer aqui nessa vista, né? Já, por exemplo, se eu colocar aqui o meu nome, que eu vou copiar aqui, Keila Kotaida, né? Sou eu, prazer, daí você poderia colocar o seu nome aí. Repara que alterei aqui nessa folha, mas vice-versa ele já alterou aqui também nessa folha 1 aqui do detalhamento. O carimbo ele tem essa reciprocidade em tempo real, porque a gente está alterando aqui em tempo real essas informações de projeto, né, que está aqui na aba gerenciar. Aqui na aba gerenciar a gente tem aqui informações de projeto. Seria a mesma coisa que a gente alterar, né? Daí a sua disciplina, aqui o seu nome, né? E assim por diante. Daí você poderia estar preenchendo aqui, ou então estar preenchendo diretamente aqui no carimbo da folha de impressão, que também dá certo. Tem algumas particularidades, né? Por exemplo, se você estivesse fazendo esse projeto, por exemplo, para um cliente, em vez de professor estaria cliente, estaria nome do cliente, né? E aqui nessa vista eu tenho detalhamento da janela, deixa eu só ver aqui. Aqui eu tenho plantas, cortes, elevações e isométrico. E perspectivas, né? Perspectivas com ponto de fuga e perspectivas aqui ortográficas, isométricas também. Então, vamos lá. Eu vou renomear aqui, onde está não nomeada, vou clicar aqui e vou escrever que aqui eu tenho plantas. Opa, digita certo, né? Acho que eu vou colocar com caps lock. Plantas, aqui eu tenho cortes, eu tenho elevações, que mais? Eu tenho perspectivas. E beleza, agora eu peguei e renomeei, que se eu quisesse escrever o nome disso daqui, isso aqui é a Casa Vila Matilde, a casa da Dona Dalva, feita aqui pelos arquitetos Terra e Tuma. Terra e Tuma, arquitetos. Não sei se vai caber aqui, hein? Pior que coube. Daí coube aqui direitinho. Senão qualquer coisa seria pegar aqui a folha de impressão, editar família e editar pra caber aqui, né? Põe aí a tua data e assim por diante, preenche aqui o carimbo. Se tiver vistas em escalas diferentes, inclusive, né? Deixa eu tentar causar aqui esse isométrico esquemático. Não, acho que eu vou colocar esse daqui numa escalinha menor. Por exemplo, aqui em vez de 1:100, eu posso mexer aqui em propriedades, né? Que ele ficaria aqui, por exemplo, na escala 1:50. Daí 1:50 aqui ele fica grande. Aqui ficou muito grande. Deixa eu deixar menorzinho então. Vou deixar 1:200. Se eu quisesse uma escala que não tem 1:250, tem personalizado aqui, eu escrevo 1:250, por exemplo. E daí ele também ficaria aqui. Repara que o fato de eu ter escalas diferentes, aqui é 1:100, aqui é 1:100 também. Aliás, escala gráfica, qualquer coisa, ela tem que seguir o desenho, né? Se tá 1:200 aí, você tem que trocar, por exemplo, 1:200 ou 1:50, né, por exemplo, 1:75. Eu vou devolver aqui no 1:100, que é a escala que ele estava. Então, estando aqui com o desenho de acordo e a escala gráfica de acordo, eu chego aqui, no entanto, na escala, e aqui, se necessário, em vez de escala única, se eu tiver escala múltipla, deixa eu tentar bagunçar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, para personalizado 75, vamos tentar fazer aqui, 1:75, aqui, aconteceu. Era isso que eu queria que causasse. Só que a única coisa que aqui deveria estar 1:75, né? Se fosse o caso aqui, né? Para seguir em relação à escala aqui que eu estou pedindo aqui de desenho. Só que fazendo isso, ele coloca a escala como indicado. A BNT me diz que a escala é indicada, né? Se eu fosse pegar e deixar aqui certinho, daí ela é indicada embaixo da imagem, né? A gente tem aqui esse desenho, e embaixo desse desenho a gente tem aqui 1:75, né? Indicado aqui embaixo desse desenho. Na verdade, eu podia colocar a escala 1:250. Eu vou devolver aqui 1:100. Daí, como aqui a escala não tá aparecendo, eu vou copiar esse aqui,
vou digitar letra C, letra O de cópia. Aqui, por exemplo, é 1:100. Eu coloquei aqui do lado, daí fica mais facinho de acompanhar. Ou então eu poderia pedir, né, TX de text, aqui na aba anotar eu peço aqui um texto e coloco aqui, né, que é 1:100. Se bem que a informação ela se repete aqui do lado, né, então não sei se precisa, né, colocar aqui do lado. Bom, se precisar indicar, daí a gente pede aqui para indicar, esquece que eu vou selecionar aqui o 1:100, vou dar tab, acendeu aqui, cliquei. E eu posso dar setinha do teclado, né, para posicionar ele aí. E assim por diante, né, eu posso pegar e copiar aqui pro lado, né, o texto, escala gráfica, né, vamos lá, esse daqui, vou digitar letra C, letra O de cópia, vou copiar daqui, por exemplo, para cá. Acho que aqui eu vou dar setinha do teclado, aqui setinha direita, né, esquerda, cima, baixo, ok. Só que isso aqui, que escala que era isso? Isso aqui tá na cliquei aqui 1:100, esse aqui também tá 1:100. Então, esse daqui é 1:100 e eu vou colocar a imagem aqui, escala gráfica 1:100. Ok. A única coisa é que ele tem aqui esses elementos e tem esse aqui que eu botei em escala diferente e sempre está indicado ali pertinho da imagem a escala. Eu olho aqui o carimbo e vejo como indicado. Se acontecer isso, aqui a gente teria que pegar e deixar com escala múltipla e desmarcar aqui a escala única, que daí ela fica aqui indicada. Ela fica indicada embaixo da imagem. Escala como indicado, né, nem sequer combina, né? Ficaria meio esquisito. Se ficar como indicado, lembra de pegar aqui o carimbo, né, e colocar aqui escala múltipla. Se não, se tiver todo mundo ali na mesma escala, daí eu deixo só causar aqui, né, desse daqui, por exemplo, se ele tivesse 1:100, daí ele ficaria todo mundo aqui 1:100, nem precisaria, né, de ter aqui a escala indicada. Assim como, na verdade, quando é folha, somente uma folha em todo o projeto, o pessoal coloca uma só folha, né, 1 de 1, por exemplo, ou então coloca ali a palavra única, né, que também fica certinho ali aqui onde está a segunda folha, né, de 2 folhas no total. É só pegar e digitar ali também, igual a gente viu da última vez, no último vídeo que a gente estava fazendo aqui junto. Acho que aqui eu gostei de deixar 1:75. Eu vou deixar aqui 75 e, no entanto, aqui, né, tá 1:75, só que aqui eu vou deixar a escala, então, é só fazer aqui de novo, vou deixar a escala aqui múltipla, que ela me mostra que é a escala indicada. Isso aqui é uma personalização que eu fiz aqui nesse carimbo dessa folha de impressão. Agora, vamos que interessa, a gente vai pegar e vai imprimir e também a gente vai preparar para tirar imagens renderizadas, imagens fotorrealistas. Então, primeira coisa, para imprimir, nas versões anteriores, a versão 2022, tem vários vídeos aqui no canal que ensinam como imprimir. Eu vou mostrar o jeito mais rapidinho, que seria exportar essa imagem aqui de dentro do Revit. Relembrando que, na verdade, você checa primeiro, né, na folha, se está bem diagramado, se está tudo certinho, se não está faltando texto, se você lembrou de editar ali o carimbo, igual a gente estava vendo. Ver qual que é a folha, né, que você vai exportar. Por exemplo, eu tenho aqui uma folha A0 e eu tenho aqui essa folha que é um A2, né? Eu clico aqui e estou vendo propriedades dele. E daí, por eu ter folhas de tamanhos diferentes, eu teria que exportar um e depois eu teria que exportar o outro. Ou então eu posso testar, inclusive, uma opção bacana que eu tenho nessa versão, que seria de exportar com a configuração de detecção de folha automática, mas tem que ver se funciona de fato. Então eu vou aqui no menu arquivo e vou exportar. Aqui no menu arquivo eu fui aqui em exportar e aqui no exportar eu vou exportar um PDF. Né? Repara que eu tenho outras possibilidades também, inclusive de exportar formato CAD, exportar para Navisworks, no meu caso tem aqui também. Aqui diretamente o que me interessa é exportar aqui um PDF. Se você tiver no 3D, dá até para exportar FBX para abrir no 3S Max ou algum outro software de maquete eletrônica. Mas aqui o que me interessa é exportar PDF, então vamos lá. Fui aqui exportar PDF, daí esse aqui é um bug gráfico, daqui a pouco some. Puxei aqui pro ladinho, ele vai exportar a princípio a janela atual, ou então eu posso pegar aqui vistas folhas selecionadas, clicar aqui no lapisinho, e daí escolher aqui onde tem o filtro de folhas, ver se folha está marcado, se quiser desmarcar as outras coisas pode. Daí se achar mais facinho marcar aqui as folhas, né, que você quer trazer aqui, né, pode. Se quiser voltar a ver as demais vistas, né, pode. Aqui tem gente que exporta todas as vistas que tem aqui no projeto numa folha 0, né, centralizado, por exemplo, com zoom de 100%, que daí fica mais fácil de abrir esse PDF no software de edição de imagem, como por exemplo Photoshop, dentre vários outros softwares de edição de imagem, que o PDF, quando ele é aberto num software de edição de imagem, ele fica com um canal alfa, ele fica com fundo transparente. Então fica mais interessante de o pessoal fazer pós-produção, se for o caso. Aqui não é o caso, eu só queria imprimir o meu desenho aqui em PDF. Então eu selecionei,
Vou clicar aqui no selecionar, selecionou. Eu vou na sequência aqui verificar onde eu vou salvar, eu vou clicar aqui no procurar. Cliquei ali no procurar, fui procurar onde é que eu queria salvar e confirmei com ok. Daí, na sequência, aqui no tamanho da página, repara que eu posso usar o tamanho da folha ou então especificar se eu quero um ISO A0, se eu quero aqui um ISO A2. Só que lembrar que se eu escolher aqui o ISO A2, imprimiria essas duas folhas no ISO A2. Assim como se eu pegar aqui um A0, né, vai imprimir os dois aqui nesse A0. O que eu posso testar também seria pegar e usar o tamanho da folha. Vou comentar também que eu geralmente pego e deixo aqui, né, vou testar aqui usar o tamanho da folha. Geralmente eu tento imprimir todos eles no mesmo tamanho, né, todos eles A1, todos eles A0, por exemplo. Vou usar o tamanho da folha e eu prefiro particularmente deixar eles em arquivos em separado. Então eu desmarco isso daqui de combinar vistas e folhas em um único cadernão PDF. Por quê? A folha fica grande. E essa folha que fica grande, o pessoal tem que lembrar que além de dar zoom in, zoom out, né, rodar o scroll ali do mouse, descer mais para baixo da barra de rolagem, tem que entrar depois na outra página, que também às vezes tem uma folha que é igualmente super grande. Então, por conta disso, né, como eu sei que tem gente que, oh meu Deus, mandou só um arquivo, cadê as outras demais folhas? Na verdade, estaria na página seguinte, mas para evitar isso, geralmente eu prefiro mandar PDFs em folhas separadas, igual antigamente o pessoal fazia com PLT, daí não confunde ninguém, fica mais fácil para a pessoa da plotter se enroscar folha. Daí nesse caso vai ser daquela folha em diante que, por exemplo, o arquivo seria enviado de novo. Então, particularmente, eu prefiro mandar em folhas em separado. Mas depende, né? Se eu quisesse fazer um mega cadernão, igual eu estava fazendo ali o caderno de detalhamento de janela, se eu estivesse fazendo um detalhamento consultivo, daí eu pensaria em imprimir um monte de cadernos, por exemplo, ali de detalhamentos consultivos ou de marcenaria, de sanitário, ali, por exemplo, numa folha A3. Eu ia fazer um mega cadernão ali de detalhamento. Aqui não é o caso, né? Então, só relembrando, eu selecionei aqui as folhas, verifiquei onde é que eu queria pegar e salvar. Eu vou testar utilizar o tamanho da folha, vou utilizar o zoom de 100% de tamanho centralizado aqui na folha de papel. Aqui o colorido fica a tua escolha, geralmente eu deixo qualidade alta, eu deixo colorido, mas se você quiser pode pegar a escala de cinza ou somente linhas pretas. Aqui, se eu pegar vetor, ele vai converter em raster a região que é mais colorida, tá no modo sombreado, tem degradê gradiente, ou que tem ali a textura, né, do modo realista dele, vai converter. Daí eu vou deixar vetor, mas onde for colorido ele vai utilizar raster para preservar a fidelidade de cor e de imagem. E em direção ao botão exportar, deixa tudo isso daqui marcado, e só não marca esse primeiro, né, de exibir links em azul, porque particularmente eu prefiro plotar da cor como eu configurei. Eu não quero pegar e forçar os links, por exemplo, ficarem coloridos na corzinha azul. Então, geralmente esse aqui eu não marco, mas todos os outros demais pode deixar marcado sim. Se quiser entender o que esses outros demais faz, é só pegar e ler, né? Por exemplo, ele oculta plano de referência, que eu esqueci de esconder. Ele me oculta aqui, por exemplo, as caixas de limite de recorte da viewport, que eu esqueci, por exemplo, de ocultar. Então, aqui os outros demais pode marcar, só esse primeiro que não. Então, qualquer coisa aqui, só para recapitular, eu vou circular aquilo lá que era importante, vou até mudar de cor aqui para ficar mais visível. Daí, então, primeiro escolhe aqui as folhas que você vai imprimir nesse lapisinho aqui. Escolheu o conjunto de folhas, vê onde é que você vai salvar aqui no local de procurar. Daí você confirma ali a tua pastinha onde você vai salvar e beleza. Verifica aqui o tamanho da folha, deixa ele no zoom de 100% e deixa ele centralizado, porque o restante é meio que intuitivo, né? Ele mesmo já no texto você consegue pegar qual que seria a ideia. A orientação automática geralmente para mim sempre deu certo, então eu não me preocupo sequer com a orientação de papel. Então aqui eu vou mandar exportar, você tem que ficar sentado no computador para ver se ele vai exportar mesmo, daí beleza? Que daí ele exportando, né, daí a gente vai ver ali onde ele salvou, ele vai te dar recadinho, né, que termina de exportar. Talvez ele te avise, né, que vai utilizar raster para conseguir preservar a fidelidade de cor e de imagem. Perto ali do botão de iniciar fica essa barra, né, de progresso aqui na cor verde, parece a barra de download, né, de antigamente, daí deixa ele processar. O meu terminou de processar e deu esse recadinho, deu esse aviso. Ele tá me avisando que ele utilizou aqui o processamento raster, que foi usado para as vistas que usam sombreado, usa sombra, nuvem de pontos, linha de esboço, profundidade, gradiente, degradê, né, daí assim por diante. Essas vistas precisam usar o modo raster para preservar a fidelidade de cor. É só isso, daí eu posso aqui fechar o aviso
procura ali onde ele pegou e exportou. Daí eu fui ali procurar onde é que eu tava salvando e eu encontrei ali no endereço onde eu salvei, dei 2 cliques para abrir aqui o Adobe PDF. Aqui eu tenho tanto o detalhamento, né, que a gente tinha feito nessa minissérie aqui anterior, né, a gente fez ali no vídeo anterior, a gente fez aqui o detalhe da janela em escala 1:10, inclusive, eu coloquei aqui, né, editei aqui o carimbo, sem querer cliquei, Ctrl Alt e gira scroll a rodinha do mouse. Ele pega e dá zoom in e zoom out perto da onde eu tô querendo aproximar. E além de dar zoom in e zoom out, eu posso apertar o botão do meio do mouse, o botão da rodinha, em vez de girar, né, aperto o botão do meio do mouse, daí eu consigo pegar e fazer aqui o pan, né, daí eu vou deslizando, né, onde eu preferi que ele pegue e deslize, ele é bem sensível. Se eu pegar e deslizar muito rápido, ele vai rápido demais. Se eu apertar e fazer bem devagarzinho, ele vai aqui um pouco mais suave, né, um pouco mais devagarzinho em relação ao lugar que eu queria ver. É claro que aqui em cima eu tenho também, né, a opção de fazer a mãozinha, a opção de fazer o pan, o botão do meio também faz isso. E eu tenho a possibilidade de fazer maisinho e menosinho e escolher aqui também o tamanho, aqui percentual de zoom que eu quero. Só que eu acho que é mais fácil, né? Faz Ctrl Alt gira scroll e ou então o botão do meio do mouse você consegue pegar e deslizar aqui tranquilamente. Então aqui eu tenho essa imagem, aquilo que eu comentei que se eu tivesse um desenho muito grande, além de a gente ver aqui, deslizar, teria que lembrar que tem uma outra folha. Então particularmente eu prefiro fazer em arquivos em separado, que geralmente dá menos problema. Aqui eu podia ter escrito, né, corte A, detalhe da janela e corte D, detalhe da janela, né, aqui me faltou delicadeza de lembrar de renomear a vista, né, clicar aqui, renomear, né, digitar aqui mais certinho. Esse aqui é o detalhe da janela na vista do térreo, né, que faz sentido, mas nesses outros demais particularmente faltou digitar que aqui era corte. Eu poderia voltar, editar ali na folha e apertar depois o botão de exportar e exportar só esse daqui, né? Se eu percebi que tem um engano, eu volto ali para o projeto, corrijo e mando de novo antes de mandar propriamente, né, plotar. Aqui eu vejo aqui na parte de folhas, plotar seria imprimir numa impressora que imprime tamanhos de papel de folha bem grande, né, por exemplo, a folha A0, né, que a gente está vendo aqui, ou folhas maiores, né, do que A4, geralmente o pessoal utiliza algum tipo de impressora que imprime papéis maiores, como por exemplo esse daqui, que é um A0. Eu vou chegar bem pertinho aqui, estou girando com Ctrl Alt pressionado, né, Ctrl Alt gira o scroll do mouse, a rodinha, e repara que daí eu consigo ver aqui, né, apertei o botão do meio do mouse, estou vendo aqui bem certinho aqui. Às vezes conforme eu deslizo, se eu deslizo muito rápido, às vezes ele sem querer pula para as páginas seguintes, né, esse é outro bom motivo que eu prefiro fazer em folhas em separado, esses tamanhos de papel que são um pouquinho maiores. Daí fica um pouquinho mais fácil de eu verificar aqui se está tudo certo mesmo, se aqui eu tenho por exemplo, a informação, né, que eu quero. Aqui eu tenho, né, por exemplo, esses desenhos, essas imagens, né, também. Eu achei que aqui essas vistas que tem o ambiente podia ter a legenda aqui do lado, aqui me falhou a questão de que aqui tá coloridão e cadê a legenda, né, daí aqui eu percebo que aqui eu errei. E eu vejo aqui também, né, essas informações que, se necessário, a gente pega e ajusta aqui do projeto. Outra coisa que, dependendo, se você percebesse, né, daí eu sei que sempre acontece no teu carimbo, né, ver se o seu carimbo tá certo, se você tinha que clicar ali e colocar o seu número, né, por exemplo, daí assim por diante, né, esse aqui é um exercício que eu passo, né, para quem é aluno meu também, mas é mera curiosidade, né, beleza. E vou voltar aqui pro Revit e vou corrigir essas coisinhas que deram problema, né, eu vou aqui no detalhamento da janela. Isso daqui, quando eu seleciono ela, eu vejo que, na verdade, aqui eu vou derivar um pouquinho mais para baixo, eu vejo que, na verdade, o nome da vista nome da vista A, detalhe da janela, nome da vista A, detalhe da janela, mas ela foi derivada dessa vista principal B. Eu tô vendo aqui em propriedades isso daqui. Se eu entrar aqui no B e eu consigo ver aqui, né, foi derivado bem daqui, esse detalhezinho que tá aqui. Então aqui, na verdade, né, vamos lá, aqui inclusive eu podia editar isso daqui, hein? Isso aqui não ficou bom. Ou então eu coloco ali, sem ser 1 de 1 ou 02 de 2, ou eu edito isso, né? Isso aqui não ficou, definitivamente não ficou bom. Me incomodou gravemente. Eu vou pegar ele, vou aqui editar tipo. Como é que chama isso aqui? Cabeça do corte preenchido, extremidade do corte preenchido, extremidade da chamada de detalhe, identificador da chamada de detalhe, cabeça de corte preenchido, extremidade da chamada de detalhe. Deixa eu só ver aqui esse botão quadrado com reticências. Esse símbolo da extremidade é head, detalhe, símbolo, detalhe. Eu vou ver se com esse nome encontro, vou dar aqui Ctrl C, né? Peguei toda essa sentença, guardei no Ctrl C, vou dar ok, deixa eu ver se encontro aqui na pastinha de famílias, né? Vamos por partes, vou
aqui pesquisar, vou dar Ctrl V, com esse nome todo eu não encontrei. Deixa eu só deletar essa parte, vou símbolo detalhe, será que tem? Ah, eu acho que aqui eu vou encontrar sim, vou procurar aqui o próximo. Opa, encontrei, tá aí. Essa família, vou dar botão direito e vou aqui editar. Fui aqui editar, isso mesmo, só que isso aqui tinha que ser um pouquinho menor. Esse daqui eu vou editar tipo e vou aqui duplicar. Cara, vai ficar pequeno, hein, mas eu vou fazer aqui 1 milímetro. E ok, vamos ver aqui, que vou deixar 1 milímetro e ok. Deixe-me ver aqui que esse aqui tinha que ficar pelo topo sim, mas agora o desenho tem que ficar um pouco mais aqui, né, talvez. E esse daqui não vai ter jeito, vai ter que ser um pouquinho maior, hein. 2.5, se eu colocasse 3. 3 ficou um pouquinho melhor, hein. E esse daqui, vamos um pouquinho mais pra cá. Cliquei, dei setinha, setinha. Esse daqui, coloca um pouquinho mais aqui. Ok, e esse aqui um pouco mais pra cá. Deixa eu só ver se cabe. Eu vou editar aqui a legenda, daí eu vejo que ele tá puxando o número da folha. E eu vou colocar mais ou menos aqui do jeito, né, pra ver se essa amostra, né, que seria um preview, vou dar o ok e vou ver se ele cabe aqui. Aqui coube. Aqui tá aparentemente bom. Então aqui eu vou carregar no projeto fechar. Daí não vou salvar. Vou substituir a versão existente sim. E aqui tá bonitinho, achei que ficou bom, hein? Agora deixa eu só fechar aqui a pastinha de famílias, é tipo uma gaveta, né, que tá cheio de coisa aqui dentro, daí fecha a gaveta, se você terminou de usar, fecha a pasta de famílias, daí eu rodo menos aqui o navegador, né, fica um pouquinho melhor, e daí eu vou voltar, né, eu tenho aqui no corte B, aqui referenciado dentro dele, eu tenho isso daqui. Então, na verdade, ele não é nem do corte A, é do corte B. A origem dele é o corte B. Então, aqui vão por partes. Aqui é B, detalhe da janela. Opa, colocar aqui com caps lock. Esse é o nome da vista, então aqui, né, eu renomeei aqui, ele renomeia também no navegador, afinal de contas ele é recíproco em tempo real em relação às propriedades que a gente mexe. Então eu peguei aqui esse texto, né, dei Ctrl A de pegar tudo, vou guardar aqui no Ctrl C, vou aqui no título da página e vou dar Ctrl V. E aqui eu vou só colocar que é o corte B, detalhe da janela. Assim como eu fiz, na verdade, né, aqui no corte A, no corte B, acho que aqui podia ter deixado com caps lock, hein? Vamos lá, corte B, detalhe da janela. Acho que algo parecido aconteceu aqui nesse detalhe da janela. Repara que eu entrei nela e vejo aqui a vista principal que tá aqui. Eu peço desculpa que acho que tá tendo uma reforma aqui do lado, e daí acho que dá para escutar uma serra cortando aqui no fundo do vídeo, mas acho que a gente consegue mesmo assim escutar, né, entender o que a gente tá fazendo aqui. Então eu vou colocar aqui o corte, na verdade, a origem dessa vista é E, vou dar Ctrl C, e aqui eu vou dar aqui Ctrl V, aqui vai ser, vou selecionar essa palavra toda no Ctrl A e Ctrl C, aqui eu vou, título da página, vou dar Ctrl V, e aqui, no entanto, eu vou escrever aqui a palavra corte, daí vai ser corte E detalhe. Deixa eu só ver aqui nesse detalhamento se aqui, aparentemente, aqui agora ele tá mais certinho, né, corte B, detalhe da janela, corte E, detalhamento da janela, né, pode ser também, se você preferir ajustar aqui o texto, aqui também é o detalhe da janela, daí aqui pra mim tá bom, eu já consigo entender lendo esse título agora. Se quiser colocar aqui a planta, né, do térreo, né, no detalhamento da janela, daí pode. Daí seria aqui também, né, eu posso pegar aí Ctrl A, Ctrl C, aqui vou dar Ctrl V, aqui eu vou pegar home, nele não foi home, então vamos aqui fora, e aqui eu vou colocar planta, vou digitar planta do térreo, pronto. Daí planta do térreo, detalhe da janela e tem aqui a escala, eu achei que ficou bom. Tô pensando em colocar aqui a escala gráfica também, vou aqui no símbolo, e daí eu vou pegar aqui a escala gráfica 1:10, e eu posso colocar acho que uma vez aqui, né, pelo menos uma vez aqui embaixo. Todos eles são para 10, não sei se precisa colocar mais uma vez. Se quiser colocar mais uma vez aqui em cima, pode, daí beleza? Eu achei que tá bem diagramado, tá ok, né? Aqui agora tem escala gráfica para 10, isso aqui é uma simbologia de anotação. Assim como o norte, né, também é uma simbologia de anotação. Vou entrar aqui na segunda folha, e aqui nessa segunda folha eu tenho que corrigir aquelas coisinhas que deram probleminhas, né? Aqui também. Vamos lá, esse daqui eu vou puxar um pouquinho para cá. Vou entrar aqui nessa vista, ok, eu vou pedir para mostrar um pouquinho a região de recorte, enxerguei, vou pegar ele e eu sei que eu coloquei a legenda para cá, hein? Em algum lugar aqui eu coloquei legenda, cadê a minha legenda? Aqui apareceu a legenda, é que ele tava cortando. O que é isso? Isso aqui é a caixa de sangria. A caixa de sangria seria igual quando você faz um cartão de visitas e vai levar ali para a gráfica para imprimir. Daí a gráfica te pede para colocar os pontos de contato, o seu e-mail, seu telefone, etc, dentro, né, de uma região que é segura para você imprimir. Então aqui também, né, se ele extrapola essa caixa de sangria, ele não mostra. Então tem que pegar e enquadrar essa região. Se pegar mais ou pegar menos, né, repara que daí ele não estaria imprimindo essa região, né, se está além, né, da região aqui de segurança. Então eu vou abrir essa caixa de sangria,
né, até onde me interessa, né, que fique mostrando aqui, ok? E por consequência algo parecido aconteceu com aquela outra legenda. Vou dar 2 cliques fora da viewport para sair dela, daí eu vou até mesmo com ela selecionada, estava quase esquecendo de ocultar a região de recorte, daí com ela selecionada eu tirei, né, o desenho aqui do requadro da viewport. Aqui embaixo também vou ter que fazer algo muito parecido, dependendo eu vou ter que trocar a ordem dos fatores aqui, senão eu tô com receio de não caber. Ou então eu puxo esses dois mais para lá, né, daí eu vou ter que selecionar, vamos ver aqui se eu consigo fazer isso daqui, beleza, pegou coisa mais com shift, vou remover esse daqui, vou dar setinha, 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 vou dando toquinho, toquinho, toquinho para ele ir mais para cá, eu acho que agora beleza. E agora sim eu consigo dar 2 cliques nesse desenho de viewport, entrei aqui dentro do desenho, repara que aqui embaixo mudou, né, os símbolos dos botõezinhos, e aqui a folha ficou numa cor mais clarinha, mais esmaecida. Aqui na sequência também eu vou pedir para mostrar um pouquinho a região de recorte, agora eu vejo, né, daí se eu clicar aqui na viewport eu vejo essa viewport tracejada, que eu posso abrir um pouquinho mais, aqui nem precisou abrir tanto, né, aqui não mostra, aqui ele já mostra, e aqui, e aqui. E aqui. Aqui ele já mostra assim. Então, acho que aqui já está suficiente. Eu vou agora ocultar a região de recorte. Desmarquei aqui na propriedades. Vou dar 2 cliques aqui para fora dessa região de desenho. Ele já volta aqui para o ambiente da folha. E eu achei que aqui tá bom, hein? Até queria que fosse um pouco mais alinhado, né, em relação a esse outro. Será que eu consigo? Vamos ver. Se eu pegasse essa legenda... aqui eu tenho que pegar e ligar a viewport, peraí. Meu Deus, depois eu salvo, liga aqui a região de recorte. Vamos abrir um pouquinho mais aqui, beleza? Aqui eu puxei demais, queria que fosse mais ou menos aqui visualmente um alinhamento semelhante a essa legenda, né, que tá aqui em cima. Deixa eu dar uma setinha do teclado aqui. Aqui, mais ou menos aqui, né? Ok. Acho que aqui tá bom, hein? Vou voltar a recortar, só que deixar ele não visível, né, aqui. E vou dar 2 cliques aqui para fora, né, da região da viewport, que ele volta aqui para o ambiente da folha. Deixa eu só conferir uma última vez aqui o nome, né, planta baixa do térreo, planta baixa superior. Daí aqui é da legenda de ambiente, acho que eu vou preferir colocar. Aqui é da legenda de ambiente. Aqui eu vou, aqui do lado, aqui no finalzinho, no final, vou colocar aqui legenda de ambientes. E eu vou guardar essa palavra aqui no meu Ctrl+C, que daí eu coloco nessa outra aqui também. Aqui ele já atualizou o nome. E aqui também eu vou clicar, vou no finalzinho, vou dar espaço e Ctrl+V, que acho que aqui já fica um pouco mais de acordo. Só que daí a escala gráfica eu tenho que puxar um pouquinho mais pra lá, que tá batendo, né? Aqui, acho que fica mais de acordo, né? E aqui pode até voltar um pouquinho. Tem lugares que ele puxa esse tracejado em relação ao entorno para ajudar, inclusive a diagramação, né? Ele já fica aqui mais ajustadinho, né, em relação aos demais elementos. Eu acho que aqui tá bom, hein? Daí tem aqui a fachada 1, fachada 2, corte A, corte B, fachada frontal posterior, aqui corte C, corte D. Tem gente que coloca CC, DD, geralmente como ele liga as mesmas letras, quando acontece isso, pelo menos eu não repito, né, a letra, mas fica aí de acordo, né, como o pessoal no escritório tá habituado a fazer, né? Planta de forro eu escrevo para diferenciar daquela planta que seria a planta de piso, né, planta baixa, igual a gente tá vendo aí. Daí eu conferi, tá certinho, eu acho que já tá no bom momento de imprimir, né? Daí confere tudo certinho mesmo. Uma outra coisa que é importante, antes de apertar o botão de imprimir, eu vou chamar a atenção de que a gente pode gerenciar informações aqui na aba gerenciar. E aqui na aba gerenciar a gente tem configurações adicionais. Aqui nas configurações adicionais eu tenho informações, por exemplo, de pattern de linha que eu estou utilizando aqui dentro. Tem também estilos de linha que a gente tem aqui que pode ser utilizado quando a gente digita DL, de linha de detalhe. Daí é aqui que a gente tem esses estilos. E tem uma coisa bastante importante que é a espessura de linha, né? Como é que naquela imagem PDF eu tenho diferentes espessuras que foram aplicadas aqui ao meu desenho. Se eu entrar aqui no espessuras de linha, aqui eu consigo ver na escala 1:100, qual que é a escala que vai ser adotada. Aqui na escala, por exemplo, 1:50, 1:200. Vou dar uma dica aqui que nem no AutoCAD o pessoal pega e configura todas as 256 cores diferentes, né, que você poderia estar aplicando ali com espessura diferente no AutoCAD, porque sinceramente ninguém vai utilizar aquela quantidade absurda de linhas. Inclusive aqui eu detectei uma coisa, hein? Meu Deus, 15 mil, não, 1500 milímetros.
Que absurdo, né? Se eu quisesse aqui colocar 1.5, por exemplo, provavelmente foi na hora de eu digitar. Aqui, no entanto, né, vou explicar que se a gente não usa isso daqui, né, no máximo ali no AutoCAD mesmo, o pessoal configuraria até 6 penas diferentes e já estaria mais que o suficiente, então não precisa configurar o de baixo, na verdade. A não ser que algum dia você chegue a utilizar ali a pena 16. Outra coisa, se eu tento plotar mais ali 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, foca naquilo lá que você usa mais. E aqueles outros que você usa menos, por exemplo, você poderia configurar depois, de acordo com a necessidade, se você perceber alguma espessurinha diferente. Agora, esse valor 1, valor 2, valor 3, né, daí, por exemplo, valor 1 na 1 para 100, ele fica de pena 0.1. É a pena Nankin 1.1. Daí, por exemplo, essa pena 2 na escala 1 para 100 fica de 0.2. Assim por diante, essa pena 3 na escala 1 para 100 fica de pena 0.3. E assim por diante, essa pena 4 na escala 1 para 100 vira 0.4. E assim por diante, a gente pode usar uma configuração que meio que veio, inclusive da época, que o pessoal desenhava no AutoCAD mesmo. E aqui eu vou dar OK. Só por curiosidade, isso que a gente vê nessa vista é controlado pelo VG. Se eu entrar aqui no VG, eu tenho aqui no visibilidade, sobreposições de gráficos, eu tenho como sobrepor, né, daí apagar ou ligar de novo determinada categoria que eu tenho aqui de modelagem, por exemplo, dentro do meu projeto, porém, uma hierarquia acima dessa, que em vez de fazer só nessa vista, faria em absolutamente todo o meu projeto, daí seria aqui no estilo de objeto. Se eu entrar aqui no estilo de objeto, repare que bem aqui eu vejo, por exemplo, que a parede aqui, quando eu vejo ela inteira em projeção, ela fica com espessura 1, né, que seria a 0,1 na escala 1 para 100. E quando eu vejo ela cortada, por exemplo, numa vista de planta baixa, daí eu vejo, por exemplo, na escala aqui de pena 5, né, por exemplo, que eu sei que era 0,5 na escala 1 para 100. Talvez na escala ali 1 para 10, né, que eu fiz o detalhamento da janela, fica com a espessura com peso um pouquinho diferente, né? Então aqui a gente está aprendendo que se quiser, por exemplo, alterar em todo o projeto, ele vai com pena 4, aqui eu queria pena 5 mesmo, né? Daí seria bem aqui que a gente ajusta. Uma outra coisa aqui, a gente tem essas subcategorias, né, dentro de uma categoria principal, mesma coisa aqui para, sei lá, pisos, assim por diante, para qualquer uma das categorias que a gente tem aqui dentro do projeto. Daí, se quiser fazer em separado para subcategoria, também poderia. E daí a gente poderia estar mexendo, né, de acordo ali com a necessidade, né, se de repente precisar. Se precisar colocar uma nova subcategoria, né, também dá para pegar aqui embaixo uma nova e tá dando, né, uma nova subcategoria para qualquer um desses outros demais elementos aqui para dentro desse projeto. Aqui eu vou fechar. Aqui eu não alterei nada, né, do estilo de objeto. Mesma coisa aqui, né, se eu quisesse mexer, né, daí tá alterando, né, desse projeto também poderia. Aqui, como eu não mexi em nada, eu vou cancelar. Se você mexeu e vai confirmar sempre e lembrar que é o OK. Outra coisa também, estilo de objeto é uma informação que a gente gerencia para todo projeto, dá para pegar bem aqui, né, estilo de objeto, que aqui também, né, eu posso alterar a cor da linha para todo o projeto, o pattern da linha, né, para todo o projeto, e também aqui a espessura, né, o peso gráfico, né, também dessas linhas em todo o meu projeto. Agora, se tá certinho, vamos exportar de novo, né, daí provavelmente deve acontecer com você também, se você checou de verdade antes de mandar plotar, provavelmente você vai perceber uma outra coisinha ali para alterar. Foi aqui no menu arquivo, então, fui aqui no exportar, daí eu vou pegar aqui PDF, vou exportar PDF. Eu só confiro porque o Revit ele tende a lembrar da última configuração que você fez, só que às vezes ele sem querer, né? Aqui eu acho que ele, não sei se ele lembrou das folhas, eu vou aqui me parece que lembrou das folhas sim. Aqui ele tá com ocultar vistas folhas desmarcadas, né, então eu posso pegar e aqui ele oculta, né, aquilo lá que não tá desmarcado. Daí talvez, né, também poderia acontecer se aqui você desmarcou essas outras opções, né, daí deixa ele marcado também. Mas eu conferi que ele tá marcado aqui as folhas que eu queria plotar. Eu vou clicar aqui no selecionar. Fora isso, eu vou aqui não combinar elas em uma folha só, prefiro fazer em separado mesmo. Vou no zoom de 100%, centralizado, e aqui o resto já tá tudo marcado direitinho, então eu vou apertar aqui o botão de exportar. Ele terminou de exportar, daí tem aqui que o processamento raster foi usado, onde tem colorido, né? Eu vou fechar esse avizinho. Vou ali onde eu estava salvando. Fui ali abrir, né? Onde estava salvando então os dois arquivos. Fui dar 2 cliques, abrir eles. E daí eu checo aqui, né? Que agora acho que tá bacana, né? Ele tá com o nome certinho. Aqui ele tá com o nome certinho, tá com a escala gráfica. Aqui tá beleza também, né? Essa região também, né? Tá certinho aqui. Daí o carimbo, né? Confere se tá certo também. Aqui eu tenho as folhas, né? Também. Se eu chegar mais pertinho aqui, né? Da onde eu tô plotando,
eu consigo conferir uma última vez. Agora tem até a legenda, né, dos espaços, aí aqui eu consigo ver que é a área de serviço, ali eu consigo ver que é a cozinha, mas tem o nome, né, também aqui em cima, né, aplicado nessas regiões, e eu achei que aqui tá bom. Só acho que tendo tempo podia ter cotado, né, um pouquinho melhor as outras demais plantas, né, aqui o das plantas ok, né, mas na verdade tinha aqui no forro, né, a necessidade de cotar também. Que mais? Aqui na região das elevações eu podia colocar a elevação na vista de corte e também na vista de elevação também, não somente a dos níveis, né, que referencia o meu projeto. Aqui eu tenho tabelas também que dependendo eu posso ajustar, né, também o tamanho da tabela, mas eu acho que aqui já tá bom. Se já tá bom, esse seria o momento de você conferir uma última vez e aí você poderia pegar e mandar ali para a plotadora. Agora, fora isso, né, a gente poderia gerar mais vistas para pegar e preparar para renderizar. Gerar mais vista, lembra que você poderia estar na planta que você quer gerar essa vista, por exemplo, aqui no pavimento superior, eu queria pegar e colocar uma câmera, daí escondido dentro da casinha eu tenho aqui a câmera. Essa câmera eu só confiro aqui antes de clicar se perspectiva tá ligado, o deslocamento tá aqui ativo, na altura que você quer, a altura do olhinho da câmera, senão qualquer coisa mexe aí. Por exemplo, se eu quero uma câmera digital, talvez seja 1,5 m, talvez se eu quero uma câmera que seja mais parecida com aquela apoiada em tripé, eu coloco aqui perto do 1 m, 1,20 m, altura de peitoril. Se eu quiser uma de baixo para cima, eu coloco aqui uma altura abaixo de 1 m, né, talvez meio metro, né, por exemplo. E eu vou clicar aqui, eu queria um fotógrafo aqui no meu jardim, bem aqui nesse jardinzinho, eu vou clicar e ele vai olhar nessa direção aqui da edificação. Cuidado que isso aqui é a faixa de vista, se eu fazer estreitinho vai ficar igual um corte estreito que não vê adiante, por exemplo, ali da fachada. Tem que fazer mais adiante aqui, depois do ponto onde termina a edificação, e mais ou menos aqui direcionado, né, pro lado que você precisa, né, que o câmera olhe. Então, virou ali para a direção que é necessária, daí você pode clicar, ele já fica aqui mais ou menos enquadrado. Se necessário, você pode abrir um pouquinho mais, um pouquinho menos, daí beleza. Aqui eu vou digitar esse dedo sombreado, eu achei que ficou bom aqui, hein? Achei que aqui ficou interessante, então eu vou renomear aqui, por exemplo, vou dar F2 aqui para renomear, e vou chamar isso aqui de perspectiva do jardim superior, daí beleza. Daí depois a gente poderia pegar e gerar também as outras vistas, daí qualquer coisa volta ali para a planta, né, daí gera uma outra vista, e daí depois de a gente ter as vistas que a gente quer renderizar, daí na sequência a gente vai ali na chaleirinha da renderização e a gente renderiza. Mas de tempos em tempos salva seu projeto, que a gente, inclusive, essa parte de renderização a gente vai continuar então na próxima. Bons projetos, bons estudos, mas a gente se vê na próxima.